O que acontece? A gente vive, todos nós vivemos em uma bolha. Então, se a gente perguntar hoje para quem vende carro, qual é a melhor forma de ganhar dinheiro, ele vai falar que é vendendo carro. Se a gente pergunta para quem vende casas, terrenos, ele vai falar que é construção, venda de terreno, imóveis. Então, todo mundo ele está inserido em um grande paradigma, que é um paradigma que a gente pode chamar que é um paradigma cultural, existe o paradigma global, existe o paradigma regional, existe o paradigma também do país, existe o paradigma onde a pessoa se insere. As pessoas acham assim, quem você é? Eu sou corretor de imóveis. Não, você está corretor de imóveis. Você se inseriu naquele paradigma. E quando as pessoas, muitas pessoas querem mudar, Júlio, talvez de profissão. Eles estão como corretores, como funcionários, e eles querem partir para o digital. Quando você faz essa mudança de visão de negócio, na verdade, você tem que mudar um paradigma, você tem que mudar de um contexto que você está para um segundo contexto, que é um contexto do digital, um exemplo. Se eu começar a trabalhar com imóveis, eu tenho que me inserir nesse contexto de imóveis. Então, é uma mudança de paradigma. Eu tenho que começar a entender como funciona, saber quais são as regras do jogo. E a mesma coisa para quem quer vir para o digital. As pessoas estão fora do digital, elas são. Na verdade, todo mundo está no digital, Júlio. Só que existem pessoas que estão produzindo, existem pessoas que estão Justas, consumindo. verdade. Se você quer passar para o lado de quem produz, você tem que começar a se inserir nesse novo paradigma, que é o que a gente vai falar hoje. Como é que você muda de paradigma para você se inserir em um novo mercado? Correto, Júlio? Correto. Júlio, e um dos princípios da mudança de paradigma é você nunca deve brigar com o paradigma anterior. Muitas pessoas, quando quer, principalmente mudar de profissão, o que elas fazem? Elas começam a brigar com o paradigma dela, porque eu não consigo, isso é difícil, eu não consigo aprender. E aí a pessoa começa a proferir, Júlio, palavras negativas sobre ela mesma. Isso são profecias que vão acabar se tornando realidade. Porque teu subconsciente, ele assume a tua palavra como realidade. E ele vai fazer aquilo ali se concretizar. Então, Júlio, como é que você entra no novo mercado, você muda o seu paradigma de forma com que você não deixe a influência do teu paradigma anterior trazer para dentro do teu novo negócio? Eu tenho que até dar risada antes de responder essa pergunta, porque eu tive umas reflexões hoje, conversei com meu sobrinho, troquei uma ideia com ele, e eu anotei alguns pontos, e essa pergunta que você me fez tem tudo a ver com o que eu já queria falar. E a gente não pensou nisso. Então, olha só o que eu anotei aqui. Reprogramação mental é o quê? Mudança de mentalidade, para ficar mais claro. Mudança de mentalidade. Todo mundo tem uma forma de pensar, tem uma mentalidade. A pessoa. Então, o que você me perguntou? O primeiro ponto, eu até anotei aqui, é mudar os hábitos negativos. Mas quais são esses hábitos negativos? São aqueles hábitos de pensamento: não vou conseguir, isso aqui não é para mim, não vai dar certo, será que eu consigo? Será que eu vou ter resultado? Será que as pessoas vão gostar do que eu estou fazendo? Então, o primeiro ponto para que você comece a fazer uma mudança de paradigma, que o paradigma, na verdade, é um modelo, é um padrão, você está inserido num padrão, você quer mudar o seu padrão, a primeira coisa que a pessoa tem que entender, Gilberto, é mudar os hábitos negativos. Porque eu não consigo, porque é difícil, porque eu não vou conseguir fazer. A maioria das pessoas que não conseguem mudar o padrão, que é o paradigma, tem tanto pensamento negativo que elas não percebem que elas estão fazendo uma autoafirmação para o cérebro dela. Então ela está falando para o cérebro Isso. assim: eu não consigo, vai ser difícil, isso aqui não é para mim, porque isso é golpe, porque... Então, a primeira coisa que você tem que fazer para mudar um paradigma é identificar quais são esses pensamentos negativos que você tem de você mesmo. Quando você está num momento difícil, quando você está num aperto, o que você repete para você mesmo? Então, a primeira coisa para a pessoa se blindar disso tudo, Gilberto, é realmente mudar o pensamento negativo. E o que tem que fazer? Tem que estudar todo dia, não tem segredo. Se você for pegar os milionários, pessoas que escreveram livros há 1000 anos atrás, todos eles falam que tem a regra de ouro, que é você tirar 1 hora por dia para você desenvolver a mentalidade. Então, o que seria? Estudar o autoconhecimento para quê? Para você primeiro se conhecer, para depois você mudar. Porque o que acontece hoje no mercado, que eu estou percebendo, as pessoas estão querendo mudar sem mesmo se conhecer primeiro. Aí ela muda
Olha só que interessante. Ela muda achando que ela está mudando de paradigma, mas na verdade ela está mudando dentro da lógica dela. Então essa pessoa ela pode pensar em ter uma melhora, mas ela não vai ter uma mudança. Porque para você ter uma mudança tem que quebrar o padrão, fazer algo totalmente diferente da sua lógica. Fazer algo totalmente diferente daquilo que você está fazendo. E para acontecer isso, para realmente isso funcionar, a primeira coisa é parar de pensar negativo. Quando você está num aperto, quando você está embaixo, quando você está desanimado, o que, que você fala para você mesmo de negativo? Você tem que listar isso tudo, porque isso é o primeiro passo. É você começar a observar quais os pensamentos que você afirma. O que, que é a lei da autossugestão? A lei da autossugestão é quando você se afirma. E quando você fala para o seu cérebro, eu não consigo, ele fala, então tá bom. Você não consegue, tá de boa.